Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Então hoje vai falar um pouquinho sobre a Rússia, né? Principalmente essa transição a partir da fragmentação da União Soviética, a Rússia se apresentando como uma grande herdeira da União Soviética, até o seu processo de recuperação ao longo do século XXI, tá certo? Para a gente entender essa trajetória ao longo, né, dessas décadas, certo? Primeiro, você tem que entender o seguinte, né? A União Soviética era formada por 15 repúblicas. Obviamente que essas 15 repúblicas apresentavam características, particularidades, aspectos culturais, né, potencial econômico, infraestrutura, né, potencial militar bem diferentes, certo? Nós já estudamos aqui os fatores que levaram ao processo de fragmentação, né, da União Soviética, né, relacionado a vários fatores de ordem política, de ordem econômica, né, de transformações muito fortes, tá certo? Mas aqui a gente vai se ater às transformações dos anos 80 na União Soviética. O que acontece? Na meiuca aí dos anos 80, entra como chefe, né, político da União Soviética um cara chamado Mikhail Gorbachev. Né? Mikhail Gorbachev então assume, né, a chefia da política soviética e ele era um membro, né, da ala reformista, dizendo que a União Soviética precisava se reformar, se reformular, né, para correr atrás, né, do mundo capitalista, certo? E ele lança dois projetos, um no campo político, conheceu o nome de Glasnost, e outro no campo econômico, cujo nome era Perestroika, tá? O que consistia a Glasnost, né? Ou seja, transparência, né? Uma das grandes críticas ao governo soviético era justamente a falta de liberdade para as suas áreas de influência, para os seus países satélites, né? A imposição de um partido único, isso somado à grande publicidade capitalista, e começa a partir da Glasnost uma grande transformação, né, política que consistia em maior liberdade. O problema é que essa maior liberdade significou também a perda de controle político, a instabilidade política, né? Regiões passaram, né, a alimentar esse processo de independência, inclusive regiões, né, do leste europeu passam a se afastar de Moscou e progressivamente isso vai aumentando a instabilidade política no bloco socialista. Por outro lado, a perestroika, que fazendo uma tradução, né, significa reestruturação, buscava a modernização da União Soviética. Lembre-se que os países capitalistas, né, devido à grande competição característica desse sistema entre suas grandes empresas, já viviam uma onda de grandes inovações tecnológicas. Obviamente que essas grandes inovações tecnológicas também estão ligadas ao período da Guerra Fria. A grande competição por tecnologia, né, faziam tanto os Estados Unidos como a União Soviética como as duas grandes potências também tecnológicas, né? Por exemplo, aquela produção tecnológica do Vale do Silício está diretamente ligada, né, ao passado militar, né? Então, assim, produção muita tecnologia, caramba, a gente precisa, né, pode ter potencial econômico naquela região, né, de tecnopolos importantes, certo? Então era preciso modernizar a economia soviética. E para isso ele vai introduzir determinados elementos, né, de economia capitalista, de economia de mercado, abertura econômica, liberdade para que algumas empresas pudessem entrar na União Soviética, né? E com isso gera mais instabilidade, inflação crescendo, você começa a perceber que estruturas, né, econômicas começam a se tornar mais frágeis e a gente pode resumir da seguinte forma. Gorbachev, então, defendia que as transformações ligadas à Glasnost e à Perestroika iriam frear a crise na União Soviética e colocar novamente, né, a União Soviética nos trilhos. Bacana, uma nova realidade, uma necessidade de modernização. O problema é que, em vez de apertar, né, o freio da crise, ele apertou o acelerador. Né? Então a gente vai perceber que essas transformações aceleraram ainda mais a crise no bloco soviético. Nesse cenário, o que a gente pode perceber? Que vários acontecimentos serviram para aumentar ainda mais a instabilidade. Um grande marco, uma grande simbologia foi a própria
queda simbólica do principal símbolo da Guerra Fria, certo? Que foi o Muro de Berlim. Na noite do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989, nós temos a fronteira, né, sendo liberada, e pela primeira vez desde 1961, desde quando o muro passou a ser construído, nós temos essa liberdade. Meses depois, já no ano de 1990, nós temos a unificação da Alemanha aos moldes capitalistas, e em 1991, depois de uma tentativa golpista, a União Soviética não resiste e ela vai dar origem a 15 repúblicas. O que a gente pode perceber? Que progressivamente, né, a Rússia vem perdendo espaço. Né? A gente vai percebendo aí que progressivamente, né, a Rússia perde, né, grande parte das suas áreas de influência, certo? A mesma coisa acontece no segundo momento, onde a gente vai perceber que, primeiro, aquela tentativa de integração das repúblicas politicamente independentes dentro de um organismo, né, supranacional, que vai ser a proposta de integração econômica através da Comunidade de Estados Independentes. Lembre-se que, principalmente, a Federação Russa, né, a República Russa, precisava manter uma certa integração econômica. Primeiro que dependia de matérias-primas, dependia de mercados, dependia de áreas de passagem de gasodutos, oleodutos, né? Dependia, né, da agricultura e também dependia de manter um controle sobre o arsenal militar que estava espalhado, né, sobre vários países. Mas de cara você já tem uma perda aí de influência significativa. Por quê? Das 15 repúblicas, de cara, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, não aceitam, né, fazer parte da CEI. Progressivamente começa um processo de proximidade com a Europa, né, que culmina na entrada desses 3 países na União Europeia, né, em 2003, e também na Organização do Tratado Atlântico Norte, em 2004. Lembre-se que a OTAN, né, criada no contexto da Guerra Fria, que é criada em 1949, era para ser a gangue militar do mundo ocidental capitalista liderado pelos Estados Unidos contra, né, o avanço, um possível avanço, um suposto avanço socialista, certo? Então, países que faziam parte, né, do Pacto de Varsóvia, criado anos depois da OTAN, para ser a gangue, né, soviética aí ou socialista nesse cenário de Guerra Fria, esses países que faziam parte hoje fazem parte, cara, da OTAN, né, certo? De fato, os anos 90 elevam a Rússia, né, como a grande herdeira da União Soviética, de uma situação de superpotência para uma potência de segunda ordem de grandeza, como muitos analistas políticos analisaram naquele momento, né? No início do século XXI, nós temos uma guinada histórica, né? Essa guinada histórica está muito relacionada às transformações econômicas e principalmente aos atentados, né, do 11 de setembro dos Estados Unidos, que vai culminar na política externa de Bush, né, na chamada doutrina Bush, então presidente dos Estados Unidos, tinha sido assumido o cargo de chefia do executivo dos Estados Unidos no mesmo ano, em janeiro do mesmo ano. Então você pode perceber que os 2 mandatos, né, de Bush, que foi reeleito, giravam em torno dessa política externa, né, de luta contra o terror, de guerras preventivas. Isso faz com que os Estados Unidos tomem posturas muito fortes, né, culminando, inclusive, contrariando as orientações do Conselho de Segurança da ONU e avançando sobre o Afeganistão, em 2001, e sobre o Iraque, em 2003, né? Incidindo sobre aquilo que nós conhecemos como Guerra do Afeganistão e Guerra do Iraque, né? Alegando que Saddam Hussein era apoiador de grupos terroristas, estava desenvolvendo armas de destruição em massa, né? Mesmo com toda a pesquisa, com a abertura por parte do governo de Saddam Hussein de técnicos da ONU, não tem encontrado nada, os caras não quiseram saber e avançaram. A mesma coisa, né, durante o Afeganistão, eles falavam que não estava em guerra contra o Afeganistão, mas guerra contra o terror. Isso, né, o responsável que foi acusado pelos atentados da rede Al-Qaeda tinha, né, a sua sede ali, segundo os Estados Unidos. Rômulo, mas o que isso tem a ver com a Rússia? Gente, o que tem a ver é o seguinte: isso vai gerar mais instabilidade no Oriente Médio, né?
mesmo o Afeganistão não fazendo parte daquele Oriente Médio, né, aquele Oriente Médio rico em petróleo, né, como acontece com o Iraque, mas isso gera muita instabilidade, certo? Somado a um aquecimento econômico, o preço do barril do petróleo dispara, né? Então, estabilidade no Oriente Médio, mais uma emergência econômica mundial, né, exigindo, né, matérias-primas, entre elas os derivados do petróleo, como grande motor aí na matriz energética mundial, e o preço do petróleo vai lá em cima. Rômulo, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar. Com isso, economias como da Venezuela, economias como de alguns países europeus, de alguns países, né, do Oriente Médio, né, e da Rússia, cara, vão lá em cima. É um momento onde você tem muito estímulo aqui no Brasil para as pesquisas que vão culminar na exploração do pré-sal, certo? Gente, a Federação Russa, né, tem as maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo, né? As maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo. Isso é uma coisa assim muito importante que precisa ser falado. Gente, hidrocarbonetos são aqueles compostos orgânicos que são formados por hidrogênio e carbono, como petróleo e gás natural. Tudo bem? Beleza? E a Rússia tira onda nessa parada aí. A Rússia, né, é a maior potência energética do mundo, se nós somarmos, né, inclusive o potencial de carvão vegetal das florestas de taiga. É algo assim impressionante, os caras tiram onda, né? E a Rússia preserva muito do seu passado, né, enquanto membro da União Soviética, como por exemplo estatais gigantes como a Gazprom, que é a estatal que cuida, né, da questão energética de petróleo e gás na Rússia, certo? E com isso, com esse aumento, né, do barril do petróleo, a economia vai lá em cima, né? Chegando ao ponto de mais de 70% da receita da Federação Russa e grande parte das divisas, né, do saldo positivo da balança comercial, né, tem a relação com o comércio de petróleo e gás, certo? Então a gente precisa já levar isso em consideração. Outro aspecto extremamente importante, né, é como o governo Putin se apresenta. Putin, ele assume, né, a presidência da Rússia e lança uma política nacionalista, né, que ele era ex-membro, né, do serviço secreto soviético, né, ele foi ministro sem parte do governo Boris Yeltsin, certo? Ou seja, um grande nome ali, com o governo Boris Yeltsin renunciando, ele que vai assumir de fato a chefia do executivo, depois ele é eleito em 2000 e assume, né? E vem lá assumindo, né? Você está pensando, mas pô, o Putin está lá desde aquela época. Sim, porque ele foi reeleito, né? Depois ele lança o Dmitry Medvedev. Ele lança o Dmitry Medvedev, que era o seu primeiro-ministro, como candidato à presidência, e o Dmitry Medvedev, eleito, indica Putin como primeiro-ministro, e depois, né, na próxima eleição, ele lança novamente, né, como candidato, certo? Colocando Dmitry Medvedev como primeiro-ministro, né, fizeram essa inversão, e depois ele é reeleito novamente, né? E Putin está aí, um homem forte, né, da política russa, mas ele é extremamente nacionalista. Então, ele age, né, de uma forma muito forte, né, contra os movimentos separatistas, né, e a gente vai perceber que ele tenta recuperar esse prestígio, essas áreas de influência. Isso gera muito atrito, como por exemplo, né, na Geórgia, envolvendo em processos de dependência da Geórgia, envolvendo ali a região da Ossétia do Sul, Ossétia do Norte, que é uma região, né, de independência. Por quê? Uma parte da Ossétia, né, fazia parte da Geórgia, queria independência. E querendo a independência, queria se unir à outra parte da Ossétia. E essa outra parte da Ossétia, né, a Ossétia do Norte, é a área de influência, né, faz parte da Federação Russa. Então, obviamente, obviamente não, né, aconteceu uma intervenção militar ali, tá? Isso desagrada, obviamente, a Geórgia, que em 2008 inicia seu processo de afastamento da SEI, que é concluído em 2009, né, oficializado em 2009, e hoje a Geórgia busca, né, a entrada na União Europeia, né?
A mesma coisa acontece com a Ucrânia. A Ucrânia tem um ponto estratégico aí, né? Questão histórica. A Ucrânia era o chamado grande celeiro da União Soviética, certo? E hoje tem pontos de passagem de gasodutos fantásticos. Cerca de 20 e poucos % aí do gás consumido na Europa, né? Desses 20, né? Uma parte significativa aí vem, tá? Vem da Rússia. Tá legal? Beleza? Então você tem ali mais ou menos, né, os 22% da matriz energética europeia é baseado no gás natural, inclusive para aquecimento doméstico, e desses 22%, um terço ali praticamente é russo, certo? E esse gás natural chega à Europa, passando por gasodutos, principalmente por gasodutos que cortam a Ucrânia, né? Isso deu margem, inclusive, para acontecimentos assim, extremamente importantes para a geopolítica recente. O governo da Ucrânia, né, passou a negociar acordos com a Europa. Acordos econômicos, comerciais, estes que iriam cada vez mais levar a Ucrânia para a área de influência europeia, certo? Putin negocia acordos mais vantajosos com o governo, então, na época, que era o do Viktor, né? E o governo Viktor, então, desiste de assinar esses acordos com a União Europeia e passa, né, a aceitar acordos com a Rússia. Isso gera uma tensão absurda. O governo Viktor, né, de Viktor era visto como pró-russo, aquela coisa toda, culminou no afastamento do cara, né? O presidente foi deposto, certo? Isso gerou muita tensão. Principalmente o parlamento, né, fortemente ligado a uma lógica pró-Europa. Cara, isso trouxe muita tensão. Nesse cenário, né, a Crimeia, que tem um porto, né, de São Sebastopol tão importante, porque permite a passagem da Rússia para mares, né, não congelados até chegar ao mar Mediterrâneo, certo? A Crimeia, como vocês podem estão lembrando aí, ela faz um plebiscito. Só que tem que lembrar que a maioria esmagadora da população, né, não a maioria esmagadora, mas mais de 60% da população, né, da Ucrânia, que é também uma grande miscelânea étnica, da Crimeia, né, a Ucrânia é uma grande miscelânea étnica, mas a maior parte da Crimeia, tá, é russa, é de população russa. Então eles ficaram com medo desse novo governo estabelecido, né, ter uma série de implicações, de sanções, de prejuízos. Os caras lançam um plebiscito. Esse plebiscito leva uma vitória, né, esmagadora aí, para que a Crimeia passe a ser administrada pela Federação Russa. A Crimeia, né, foi integrada à Ucrânia em 57. Né, em 57, mas naquela época era tudo União Soviética, estava tudo em casa, tudo tranquilo, né? O Khrushchev, que era o secretário, né, geral do Partido Comunista da União Soviética, o PCUs, entrega para a Ucrânia, ele era ucraniano inclusive, né, entrega para a Ucrânia essa administração, só que agora é uma outra realidade, né? E o governo Putin acata, né, essas decisões. E a Europa fica possessa, os Estados Unidos ficam possessos, né? Embargos econômicos, ameaça disso, ameaça daquilo, o G8 é congelado, as reuniões não acontecem mais, eu não sei o quê. Cara, e simplesmente a Rússia utiliza a sua principal arma. Tanto para convencer países como a Ucrânia, como outros países, como a Bielorrússia, para, né, se manterem como áreas de influência, beleza? Como também para usar isso como arma estratégica para a Europa, né? Então, por exemplo, nessa briga com a Ucrânia, quem se dá mal em muito também é a Europa, né? Porque, por exemplo, Putin eleva o preço do gás, Putin diminui o fornecimento de gás, alegando que a Ucrânia, né, não estava pagando aquela coisa toda, mas deixa para fazer isso no inverno, onde o gás russo é utilizado para aquecimento doméstico, né? Certo? E por outro lado, a Europa, então, lança mão de vários aspectos, como, por exemplo, diversificar suas fontes fornecedoras, né? Como, por exemplo, passa a comprar energia na Noruega, né? Tenta criar novos traçados, novos gasodutos, como vocês podem perceber aí, né? Pelo pontilhado vermelho, né? A proposta, né, de novos gasodutos.
E, ao mesmo tempo, a gente também tem que levar em consideração que esses gasodutos, além de passarem por países, ex-repúblicas soviéticas, né, que têm atritos geopolíticos até hoje, também passa uma parcela destes gasodutos por territórios que são verdadeiros áreas latentes de conflitos, né, como por dentro da própria Federação Russa, como a Chechênia, como o Daguestão, né, e tudo isso coloca em risco o fornecimento de gás contínuo, regular, né? Então isso desperta ainda mais os interesses, tá certo? A partir dessas sanções, o governo de Putin finaliza e assina com a China um mega projeto, né, de levar gás de território russo para a China. Isso foi extremamente polêmico, esse projeto que seria construído, né, está em curso, né, através de 3 etapas, né, algo assim monstruoso e também muito criticado por ambientalistas, né, porque vai cortar áreas, né, de grande importância ambiental, tá bom? Então nós temos aí várias situações de grande interesse que a gente vai aprofundar em vários outros momentos, né, daqui a gente pode puxar vários ganchos para a gente aprofundar, tá legal? Espero que eu tenha ajudado, tá bom? Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço para vocês.